Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, ok? Efésios, capítulo 4. Aleluia. Isso. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui, não há problema. Nós temos falado nesses dias, antes de nós lermos, olha aqui para mim, acerca dos dons espirituais. E cada vez, quanto mais eu leio, ouço e medito, eu vejo da importância que os dons espirituais têm na igreja. Até inclusive nessa passagem de Efésios 4, eu lendo e meditando, eu li algo e falei, uau, eu tinha pensado nisso. Porque é fundamental que a igreja entenda que dons foram nos dados. Quantos entregaram sua vida para Jesus? Tem alguém que não entregou? Oh, Jesus. Senão a gente entrega agora, aleluia. O dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. O Espírito Santo te deu dons, ou pelo menos um dom. Você tem que ter esse entendimento. Com certeza Ele te deu um dom, porque todo membro de um corpo tem uma função. Todo. Você acha que tem algum membro do seu corpo que não tem alguma função? Todo. Se você cortar o seu dedinho mindinho, que às vezes a gente olha e acha que ele não serve para nada, se você arrancar e depois for, você vai ter que aprender a andar de novo, porque você vai ter que aprender a se equilibrar, porque ele te ajuda no equilíbrio. Se você perder um dedão, graças a Deus aqui toda a gente tem o dedão, aleluia, mas é terrível não ter o dedão, a pessoa não consegue pegar nada. O Tiago lá de Guimarães, né, ele perdeu a ponta do dedo a trabalhar. Ele falava que só porque ele perdeu a ponta do dedo ele não pode ir para o exército. Uma boa dica para quem não quiser ir para a guerra, né? Arranca um pedaço do dedo, falta o dedo do gatilho. Eu não posso ir para a guerra, falta o dedo. Perdeu justamente a ponta do dedo do gatilho, então ele não consegue. Você vê que às vezes, por menor que seja, todo membro tem uma função no corpo. Eu me lembro quando eu me tornei líder de uma célula, era a célula de adolescentes na altura, eu era adolescente. Eu fiz um quebra-gelo com a célula, que na verdade o quebra-gelo ele durava toda a célula, e fica a dica aí para o pessoal. O quebra-gelo era, na célula nós dividimos a célula em 2 grupos, e cada célula fazia um bolo. O quebra-gelo era fazer um bolo, então a gente fazia o bolo, e quando colocava no forno a gente fazia o louvor e a palavra, esse era o quebra-gelo. Mas a palavra era voltada dentro disso. Falaram, você vê o bolo, a Amélia aqui é cozinheira, o bolo tem vários ingredientes, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o ingrediente que menos vai? É o fermento. Alguém já comeu fermento puro aí? Ninguém? Só eu? Você nunca teve curiosidade de saber como que é, não? Ai, tá vendo? Não sou o único louco aqui, aleluia. De saber como é que é. É horrível. Fica fazendo bolinha na boca, é horrível. Não serve pra nada. Mas fica o bolo sem ele. Fica parecendo uma sola de sapato. Por quê? Por mais que ele sozinho parece que não vale nada, no bolo ele é fundamental. Todo membro no corpo é fundamental, não importa o tamanho. Ainda que ele sozinho, você não dá nada para ele, mas quando ele está no bolo, ele pode ser fundamental para o crescimento. Ninguém é menos importante. Todo membro tem uma função. Por que quem? Por que as unhas dos pés crescem? Oh Jesus, tem que perguntar para um podólogo. Não sei. Por que a unha do pé cresce? Mas isso é outra história. Mas faz parte, aleluia. Ah não, alguns dizem que o cabelo e unha é para eliminar impurezas do corpo, mas eu não sei, eu não sou médico, né? Mas o fato é que todo membro tem uma função, e no corpo de Cristo não é diferente. Se você faz parte do corpo de Cristo, Deus te deu uma função, um dom. E quando você usa o seu dom, quando você exerce a sua função, o corpo é edificado. Nós já falamos a respeito de alguns dons, não sei quantos lembram. Falamos ao dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria. Falamos sobre o dom da fé, dom de operar milagres, dom de cura, dom de administração, dom de socorro. Falamos semana passada a
respeito dom de línguas, dom de profecia, dom de interpretação de línguas. E hoje eu quero aqui em Efésios do capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos falar sobre os dons ministeriais, que lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo também cita um bocado, mas nós vamos ler aqui em Efésios 4, olha só o que diz, a partir do versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã em Teu nome. O que nós mais precisamos, Jesus, é ouvir a Tua voz, as Tuas palavras. Por isso, nesta manhã, Senhor, tenha liberdade em falar conosco. Nós queremos não apenas ouvir a Tua voz, mas nós queremos que as Tuas palavras nos lave, nos transforme, nos mude e que venhamos sair diferentes, cheios da Tua palavra, cheios da Tua vida e transformados por ela, para vivermos e praticarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se você pegar, qualquer hora eu quero te encorajar a você fazer isso. Se você pegar 1 Coríntios 12, que nós temos lido nesses dias, onde é o capítulo que praticamente o capítulo inteiro o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons. E você pegar aqui Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, lá ele tinha escrito para a igreja de Corinto, você vai ver que tem muita semelhança. Que ele fala de dons, ele fala do corpo ajustado, ele fala, porque ele está a falar do mesmo tempo, ele está a falar de dons, ele está a falar de membros do corpo, dos membros do corpo exercerem as suas funções para que o corpo seja edificado. Mas aqui o apóstolo Paulo ele fala de 5 dons que são chamados de dons ministeriais, que infelizmente nós homens transformamos eles em títulos. Da mesma forma como existe título de doutor, transformaram o título de pastor, transformaram o título de apóstolo, apostila, transformaram em títulos. Isso não é um título, isso é um dom, é um presente dado por Deus com um objetivo. E eu quero ler esse versículo de novo, porque nós vamos falar justamente a respeito desses 5 dons ministeriais. Nós vamos ver cada um deles e o propósito de cada um deles. Olha só o versículo 11 que diz assim: e ele designou alguns para
apóstolos. Você sabe o que significa apóstolo? Aluno? Não. Significa enviado. O apóstolo Paulo foi chamado por apóstolo porque ele foi chamado por Deus para ser enviado. Se você for lá abrir em Atos, chegou um momento onde o Espírito Santo falou para Pedro e os discípulos: olha, separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho enviado. E envia eles. Todo aquele que é enviado significa apóstolo. Isso não é um título, isso é um estado. Todo missionário que vai para algum lugar, por mais que a gente chame às vezes de missionário, ele me fala missionário porque ele está indo para uma missão, mas ele é um enviado, ele é um apóstolo. Deixa eu te fazer uma pergunta: para que serve uma pessoa enviada? Para fazer uma obra, para exercer, para transmitir e fazer aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28: ide por todo mundo e fazei discípulos. Não são todos que são chamados, que receberam esse dom para ser apóstolo, que eu sei o que? Enviado. Tem pessoas que Deus chamou para estar ali no lugar onde ela está, criar raízes e dar fruto ali onde ela está. Mas deixa eu te falar, tem pessoas que Deus chamou para sair. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Tem pessoas que Deus chama para sair da terra, para a terra que mostrou, uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde até o Senhor falou para Abraão: ali você vai ter muitos filhos, sua descendência vai ser como as areias do mar e como as estrelas do céu. Mas ele precisou sair. Então o apóstolo, a função do apóstolo é ele ir para o lugar onde Deus mandou e ali fazer aquilo que todo cristão deve fazer: discípulos. Um apóstolo, esse dom que Deus deu para ele, imagina que para qualquer lugar que ele vai, ele se adapta com muita facilidade. Já percebeu que tem pessoas que se adaptam com facilidade em qualquer lugar? Ele é brasileiro, se ele for lá para Marrocos, ele se adapta, exceto ter 4 mulheres. Isso não pode se adaptar, aleluia. Por favor, isso não pode. Se ele for lá para a China, ele se adapta. Ele consegue se entrar ali no meio. Porque o apóstolo Paulo era assim, ele disse que ele se fazia de louco para os loucos. Ele entrava no lugar, ele se colocava ali no meio, porque ele era o enviado de Deus para ali, e ele conseguia se misturar para levar a mensagem do Evangelho. Quantos estão entendendo? Sabe que tem pessoas que não têm esse dom apostólico, esse ministério, esse dom ministerial apostólico, porque realmente Deus chamou eles às vezes para estar num lugar que às vezes envolve esse outros ministérios. Mas deixa eu te falar, tem pessoas que Deus chamou. Eu me lembro que na minha adolescência, eu contei isso para vocês a semana passada, se não me engano, do pastor Henry Clark, que um dia foi na nossa igreja e deu uma palavra que tinham mães ali que estavam sendo tocadas, que Deus estava falando para ela liberar os seus filhos, que seus filhos iam ser enviados para as nações. E minha mãe foi uma das mulheres que levantou. Não sei quantos lembram disso. Vou falar, eu, Danilo Quintão, nunca pensei em morar fora, nem de Mauá, que dirá de Ribeirão, que era minha cidade. Nunca pensei em morar em outro lugar. Era ali, nasci em Ribeirão, casei com uma mulher de Mauá, mudei para Mauá quando eu casei. Nunca. Tanto que a primeira vez que eu e ela viajamos para fora do país foi a convite de alguém que ainda pagou a passagem para nós. Aleluia. Né? Não foi de férias, fiquei aqui 3 anos, aleluia. Porque eu não tinha isso. Só que quando nós chegamos aqui e pisamos na terra e começamos a conviver com os portugueses, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor abriu os nossos ouvidos e falou: eu tenho algo para vocês aqui. Opa! Tanto que a minha sensação, quando nós chegamos aqui a primeira vez, parece que eu nasci no país errado. Parece que era para eu ter nascido aqui. Porque a minha sensação é: a minha terra é aqui. Eu amo os brasileiros, mas eu amo os portugueses. Não tenho dificuldade em me relacionar com eles. Lá no Brasil nós tínhamos uma época na nossa igreja, uma senhora que trabalhava na parte da cozinha, e ela era portuguesa, da Madeira. E todo mundo falava: ela é mal-humorada, eu olhava: não, é normal, ela é portuguesa. Ela é mal-humorada, que nada, é o jeitinho dela, e a gente se dava super bem. Mas toda a gente achava que ela era mal-humorada. Não, você não está entendendo.
Deixa eu te falar, a pessoa que Deus chama para ser enviada, ela vai ter facilidade em se adaptar nos lugares. Sabe por que às vezes a gente ouve histórias? Que ele foi enviado missionário entrou em depressão, missionário que... Deixa eu te falar, o verdadeiro apóstolo, isso não acontece não. Porque muitas vezes, infelizmente, nós enviamos pessoas erradas para os lugares. É uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós queremos enviar, mas não foi como o Espírito Santo chamou Paulo. Olha, separe-me ele para a obra que eu tenho. O Espírito Santo tem que chamar, o Espírito Santo tem que falar, esse aqui eu dei o dom, capacitei para ela fazer, e a hora que for não vai ter problema. Eu já ouvi muitas histórias. Portugal teve uma época, hoje já não tem mais isso, aleluia, em nome de Jesus, era chamado, sabe de quê? Cemitério de missionário. Porque missionários vinham para cá, e eu já conheci alguns, que a esposa entrava em depressão. Eu vi de um pastor que veio para cá, ficou aqui 2 anos. Ele disse que não aguentava mais ouvir o sotaque português. Ele ficava em agonia, ele ficou traumatizado. Eu falo, que estranho. Eu fiquei no Brasil depois de 6 anos, eu tinha saudade do sotaque. Pai, e uma vez a gente foi se encontrar com uma senhora amiga que ela tinha casado com um português. Fomos lá, só para eu ficar ouvindo o português falar, para matar a saudade. Fala aí. Porque aquele que é apóstolo, aquele que é chamado por Deus, ele vai se adaptar em qualquer lugar. E o Espírito Santo começa a ministrar no coração. Porque às vezes pode ser que você está aqui e um dia Deus já falou, não estou falando você, porque tem aquelas pessoas que ficam sonhando em querer morar fora, não estou falando disso, estou falando do Espírito Santo, Deus falar para você que um dia você vai para um lugar, para uma obra que Ele tem te chamado, assim como foi com Paulo. Isso é um dom apostólico, isso é um presente de Deus, que Deus te capacita você ir para um lugar. Quantos estão entendendo? Amém? O segundo dom que o apóstolo Paulo fala aqui é o dom de profeta. Eu sei que nós já falamos isso na semana passada, um bocado sobre isso, mas eu quero, porque o apóstolo Paulo aqui, nesses dons ministeriais, ele falou sobre esses 5 dons, mas olha só o que ele diz ali no versículo 12, o objetivo desses dons, porque o dom apostólico também está no meio. Olha só o que diz o versículo 12. Esses 5 dons, ele fala de assim, com o fim de, versículo 12, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Quem? Nós. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Fala para quem está do seu lado, você tem uma obra no ministério para cumprir. Aleluia. Vírgula, depois, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quando Deus chama alguém com esse dom apostólico, é com o objetivo dele ir para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Está lá, ó. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando Deus chama um profeta, nós falamos que o dom profético serve para 3 coisas, não sei quantos lembram: para encorajar, para consolar e para exortar. E de todas essas formas, independente do âmbito que ele for trabalhar, o corpo é edificado. Imagina o que é você liberar uma palavra profética na vida de alguém. E quantas pessoas às vezes achavam que não, acho que Deus não está preocupado comigo, e de repente Deus usa uma pessoa para dar uma palavra, e Deus está a dizer para ela: eu estou de olho em você, eu estou a cuidar, eu estou a saber, eu estou aqui, através de uma palavra. Então o dom profético, o objetivo, além dele ser utilizado para a edificação do corpo, ele diz assim, com o fim de preparar os santos. O dom profético, quando uma pessoa dá um dom para alguém, uma facilidade para alguém, não é para ela guardar só para ela. O objetivo é ela ser instrumento de preparação do santo. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que um profeta vai preparar alguém? Ele vai dizer: olha, Deus me deu uma facilidade de ouvir a Deus, de ouvir a voz de Deus, eu vou te ensinar como é que é, e poder ensinar os outros também a profetizarem. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios, não sei se foi 12, se foi 14, meu desejo era que todos profetizassem, porque quando nós profetizamos, a igreja é edificada. Mas Deus separou alguns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas, com o objetivo de preparar. Então você pega ali o apóstolo, às vezes ele vai ensinar outros. Fala: olha, vou ensinar você a se adaptar, vou te ensinar você a entrar numa cultura que não é sua. O profeta: eu vou te ensinar a ouvir a Deus. Um homem que é muito usado por Deus nessa área
de ensinar a profetizar, que eu já ouvi muitas palavras dele, e eu te encorajo a você ler também, o pastor Luciano Subirá. Inclusive ele dá um seminário sobre dons espirituais, e ele desmitifica muita coisa, porque tem pessoas que acham que profetizar é só aquele que faz e dá aquela rodada e fala umas coisas. Não, às vezes é uma coisa simples. Olha, eu sinto algo no meu espírito, isso. Então ele simplifica muita coisa, porque o objetivo é, além de edificar a igreja, poder ensinar. Falar, vou te ensinar a você ouvir a voz de Deus, reconhecer, porque muitas vezes a gente ouve e não reconhece. Você já passou por essa experiência de você ouvir a voz de Deus e não reconhecer? Eu já. E geralmente a gente só percebe que era Deus quando a gente já não tem mais jeito. Precisamos aprender. Geralmente a pessoa que Deus deu esse dom profético de ouvir a voz de Deus com mais facilidade, vai nos ensinar a ouvir, reconhecer e obedecer a voz de Deus. Por isso, se Deus te deu um dom apostólico, de ser enviado, ou um dom profético, sabe que ele não é para você. Tem pessoas que infelizmente usam o dom como um título e passam a ter uma carreira itinerante de sucesso. Não, porque agora o profeta, que vai falar até o nome do seu documento, vai dizer tudo aquilo que você está passando. Não que ele não possa, mas o objetivo do dom não é a autopromoção, não é o se aproveitar do dom para o benefício próprio. O objetivo é edificar a igreja e preparar os santos. Não adianta eu falar que eu sou profeta do Senhor, não adianta nada eu falar que sou profeta se eu não capacitar você, se eu não treinar você para que você também profetize. Quantos estão entendendo? Amém? Então o primeiro dom é o apostólico, o segundo é o profeta, e depois ele fala a outros para evangelistas. E o terceiro dom ministerial. Sabe que todo cristão precisa evangelizar. Quantos entendem? Você entende isso? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Não responda. Você evangelizando, compartilhando algo da palavra, compartilhando algo que Deus fez na sua vida. Essa semana agora vamos a resolver a questão da casa. Que em nome de Jesus, amanhã nós vamos assinar o contrato. Aleluia, glória a Deus. E nós estávamos a conversar com um rapaz que mora na casa, e estivemos com ele hoje, essa semana, e tomamos um café, e acabamos a falar um pouco de Deus também, e ele falou: você não precisa tentar me evangelizar não. Eu falei: não, eu não estou tentando não. Ele falou: não, porque eu sou um cara muito complicado. Eu falei: não, mas fica tranquilo, o apóstolo Paulo também era complicado pra caramba. Mas aí Deus derrubou ele do cavalo e ele se converteu. Não, tá bem. Mas assiste aquele filme Deus Não Está Morto, Deus vai falar com você. Porque não podemos perder a oportunidade. Todo cristão precisa evangelizar, mas tem pessoas que Deus deu um dom de evangelista, que tem uma facilidade para evangelizar, que até eu fico de boca aberta. Nós temos um aqui que é o Pedro. Nós fomos, acho que 2 domingos atrás, nós fomos lá em Baião, ver lá a casa da família dele. Fomos no restaurante, acabamos o restaurante, ele foi falar com o pessoal do restaurante, já estava evangelizando. Eu não sabia nem onde enfiar minha cara. Ele falou: o Pedro está falando aqui, Porque tem facilidade, Deus deu isso. É uma coisa que flui naturalmente. Uma vez, eu conheço algumas outras pessoas, tem um pastor que eu conheço, e eu lembro que eu peguei o telefone, eu fui ligar para um vizinho meu. Só que o número do meu vizinho era 6579 e eu digitei 6679, que era a casa desse pastor. O número era um só diferente. E a hora que eu liguei para ele: por favor, o Ricardo está? Não, aqui não mora nenhum Ricardo. Desculpa, então foi engano. Ele: não foi engano, Deus tem algo para sua vida. Eu falei: meu Deus do céu. E tinha, aleluia. Eu falei: amém. Eu não quis, ele sabia, ele me conhecia, mas eu fiquei tão sem graça que eu nem me revelei na ligação. Eu falei: amém, obrigado, viu? Deus abençoe. Porque tem pessoas que têm facilidade para evangelizar, mas o objetivo não é só: ele é um evangelista, eu vou fazer grandes campanhas evangelísticas porque eu sou o evangelista. Não. O objetivo é: Deus deu um dom, essa facilidade. É pegar e falar: como é que eu posso ensinar as pessoas? Aprender a evangelizar também com essa facilidade. Capacitar os santos para a obra que tem para realizar. Nós tivemos aí com os italianos. E tem o líder, né, lá do grupo Urban Vision, que é o Morgan. Ele é igual o Pedro. Ele para qualquer um assim, na facilidade, nas línguas dele.
Deus deu isso para ele, essa facilidade, e com isso ele está indo para todo lado. Mas ele não só faz isso, ele não apenas evangeliza. O que nós fizemos aqui? Fizemos treinamento. Nem quantos lembram do treinamento que nós fizemos aqui? Irmão, treinamento fantástico de aprender a evangelizar. Isso é que o evangelista tem que fazer, é capacitar os santos para evangelizar também. Quantos estão entendendo? Então, Deus deu esse dom para Pedro, pode ter dado para mais alguns, mas não pode ficar só para si. Não, mas nem todos vão vir, mas muitos virão, aleluia. Então nós falamos do primeiro, que é o dom de apostólico, o profeta, o evangelista. Quarto, outros, no versículo 11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Hoje o pastor é o que mais tem, né? Toda igreja tem um pastor. Eu não sei porquê, e não sei porquê que ao longo dos anos parece que o pastor ficou mais evidenciado do que os demais, né? Mas o fato é que o pastorado, eu falo que o pastor, né, um pastor local ou na questão, o chamado de um pastor, e eu gosto muito dessa terminologia porque pastor não é uma terminologia gospel. Jesus usou esse termo, Deus usou já esse termo, comparando com as ovelhas. Não sei quantos já viram o pastor pastoreando rebanho assim. Sabe, é um barato. Na tua terra tem ainda, né? Aleluia. Não, tem em Hermesinde, tem, em frente à casa do apartamento do Gabriel e da Ju, tem um lá. É impressionante como quando é o pastor chamando as ovelhas, como elas vão assim, elas seguem. Se vai qualquer mané lá, eles não fazem nada, mas quando é o pastor, vem. Mas o pastor não é apenas, é uma das funções dele, de pastorear o rebanho. Mas se o pastor apenas pastorear o rebanho, ele só está cumprindo parte do dom que Deus tem para ele. Porque se o dom de pastorado é com o fim de preparar os santos para a obra ministerial, o que você acha que um pastor vai ensinar as pessoas? Só a palavra de Deus? Não. Ele vai ensinar aquilo a facilidade, o dom que Deus deu para ele, que é o quê? De ouvir as pessoas, de cuidar das pessoas. Vai ensinar a pastorear. Esse tempo aí, eu e a Jenny tomamos um café com um casal, não são cristãos, estamos tentando, né? Foi a primeira vez então. E ele falou assim: você é pastor? Eu falei: como é que você sabe? Você é vidente? Não, porque você tem jeito, pastor. Você é um bom ouvinte. E sabe que tem pastor que é bom ouvinte. Eu já ouvi testemunho de um pastor, não foi comigo, um pastor falou assim: rapaz, o irmão foi lá, falou, eu não falei nada para ele. No final o irmão falou: obrigado, viu, pastor? Mas pelo quê? Eu não falei nada ainda, só ouviu, porque às vezes só precisa falar, né? E o pastor precisa ser um bom ouvinte. Eu sempre fui um bom ouvinte, aleluia. Sabe aquelas pessoas que ligam para querer te oferecer cartão de crédito? Ou para você mudar de companhia de eletricidade? Quando já, rapaz, eu tenho a capacidade de ouvir tudo e no final falar não. Alguém já fez isso? Ouvi, ok, obrigado, viu? Não. Eu não tenho problema nenhum de ouvir. O dom de pastor, pastoral, não é apenas para cuidar, mas poder te ensinar a também cuidar. Por quê? Não sei você, tem irmão que você já teve vontade de pegar a cabeça dele, colocar naquela morsa e ficar girando, até fazer assim, ó. Alguém já teve essa vontade? Ou só eu? Não, ok, aleluia. Não sou o único pecador aqui, aleluia. Olha, tem hora que é nessa hora que o dom pastorado ensina. Você tem que ter paciência. Tem um videozinho que rola na internet aí, de uma ovelhinha que ela caiu num buraco assim, numa vala. Não sei quantos já viram esse vídeo. Ela caiu numa vala. Aí tá lá o pastor, pega ela pela perna e puxa. Aí a ovelhinha saiu correndo lá na frente e pum, pulou na vala de novo. Dá vontade de fazer assim, né? Mas deixa eu te falar, tem ovelha que é assim. E o que o pastor tem que fazer? Tem que ter paciência, ir lá e tirar de novo. Pega ela com o cajadinho assim, ó, minha filha, pelo amor de Deus, põe lá no aprisco, né? Pra ela não fugir mais, não ter socorro. O pastor tem que ter uma paciência. Mas não basta apenas você tem que entender que não é basta apenas o pastor ter a paciência. Ele
também tem que te treinar, você também tem. Porque paciência é um fruto do Espírito. Então o objetivo de cada um dos dons não é apenas o que tem o dom ser o homem do dom. Não, é capacitar. É ensinar que você pode profetizar, que você pode evangelizar, que você de alguma maneira pode ser enviado, que você pode pastorear alguém. Nós, pela graça de Deus, né, nós somos uma igreja que nós temos as células que se reuniremos durante a semana, e a nossa célula de família vai se multiplicar, aleluia. Na nossa festa de aniversário, no domingo, no dia 1, nós vamos fazer a festa de multiplicação definitiva, aleluia. Precisamos, que está muito grande. E o que o líder de célula tem que fazer? Cuidar, pastorear, ouvir, ter muita paciência. Tem que ter. Além de ser fruto do Espírito, o pastor tem que capacitar ele a ser dessa forma. Quantos estão entendendo? Porque tem muita gente que fala, não, eu não tenho esse dom não. Mas tem alguém que tem, que é para te capacitar. Ah, mas eu não tenho paciência. Devia ter, né? Porque é fruto do Espírito. Quantos estão entendendo? Amém? Então falamos acerca do dom apostólico, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Não sei se você já conhece algum mestre na palavra de Deus. Eu conheço alguns. Pessoas que assim, têm uma facilidade, não apenas para entender a palavra de Deus, mas ensinar de uma forma didática simples. Parece que desvenda, simplifica o negócio. Não sei se você já viu. Porque tem pessoas que às vezes falam a palavra de Deus e às vezes a gente não entende nada. Tem pessoas que às vezes são apenas compartilham a palavra de Deus, porque sabe que existem duas formas de se compartilhar a palavra de Deus. E são duas palavrinhas gregas, que uma é querigma e a outra é didaquê. Querigma fala de proclamar. Significa proclamar, que é o quê? Você proclamar o evangelho. Você pregar o evangelho no sentido de, olha, Jesus veio ao mundo e ele morreu por você, e se você entregar a vida para ele, isso é proclamar o evangelho. Agora o didaquê significa doutrina, que aquele que vai ensinar mais detalhadamente, aquele que vai estudar mais detalhadamente a palavra de Deus. Geralmente o mestre, o dom de mestre, ele tem uma facilidade para isso. O mestre pega qualquer livro da Bíblia, ele lê, e Deus fala com ele de uma forma muito clara e didática para poder ensinar, por isso que é chamado de mestre. O apóstolo Paulo, ele não apenas tinha o dom apostólico, ele tinha o dom de mestre também. Ele era mestre, tanto que você lê as cartas dele, ele era mestre ensinando. A Bíblia não diz que ele era um bom pregador, de pregar, tanto que a Bíblia diz que quando ele estava a pregar em Atos, teve uma pessoa que estava na janela e dormiu no meio da pregação dele. Geralmente no culto, quando alguém está dormindo, isso não é bom sinal. Sinal que devia ser muito devagar o negócio. Mas ainda bem que era homem de Deus, ele foi lá, orou pela pessoa que caiu da janela, morreu e ressuscitou. Aleluia. Opa, aí todo mundo acorda nessa hora, o milagre acontece. Então assim, não diz que o apóstolo Paulo era um grande pregador, um pastor, mas ele era mestre em ensinar. Paciente em ensinar, escreveu carta para as igrejas de Corinto, de Éfeso, foi escrevendo carta para as igrejas para ensiná-los os princípios fundamentais da palavra de Deus. E o objetivo do dom de mestre realmente é ensinar. O nosso pastor, o pastor Silvio, ele além dele ter um dom profético, que ele tem mesmo, ele tem um dom de mestre. Tanto que tudo aquilo que ele vai te falar, ele te fala de uma forma didática para ensinar. Esse ano a gente foi convidar ele para estar aqui conosco no nosso aniversário. Não pôde estar, não é? Mas vai estar em nome de Jesus o ano que vem conosco. E ele me mandou um áudio: Danilo, quero aqui citar para você alguns motivos do porquê eu não vou estar. Primeiro motivo. E ele foi colocando, dividindo tudo certinho ali em tópico, muito didático, e explicar só o motivo de que não ia vir. Porque Deus deu uma facilidade para ele de ensinar, de organizar ali uma mensagem, de poder ensinar a igreja, que você fala, meu Deus do céu, mas é uma facilidade que Deus deu para ele, é um dom que Deus deu para ele, de poder ser um mestre, para poder ensinar. Deus deu para cada um dons. Nós já falamos de vários, esses aqui são os dons ministeriais, onde o apóstolo Paulo falou separadamente em Éfeso. Mas deixa eu te falar, cada um deles, além dele poder, a pessoa que tem o dom, usá-lo, é treinar a outros para fazer também. Você fala, mas eu não tenho eu não sei ser pastor, Deus não me chamou para ser um pastor. Não se preocupe,
Deus pode te usar para você pastorear uma pessoa, cuidar de uma pessoa e fazer dela um discípulo de Jesus. Às vezes está lá na célula, uma pessoa que veio recentemente, e você vai às vezes só sentar ali com ela, fazer os 7 passos, que a gente tem lá o livrinho de 7 passos, para passar para ela os principais passos básicos, iniciais assim do Evangelho, para ensinar. Às vezes ela pode falar algumas coisas para você que você, meu Deus, o que é isso? Às vezes você não entender, porque às vezes a pessoa ainda está nova na fé, ainda não entende tudo, e você vai explicar, vai ter paciência. Deixa eu te falar, isso é pastorear, é uma coisa simples. É ouvir, ter paciência e ensinar e amor. Quantos estão entendendo? Portanto, os 5 dons, além de poder usá-lo, é para treinar e capacitar os santos. Olha só o que diz ali no versículo 12: com o fim de preparar os santos para a obra ministerial. Agora, olha esse final desse versículo, e depois eu quero ler também depois o último versículo aqui que nós lemos. Ele diz: para que o corpo de Cristo seja o quê? Isso é, os dons são utilizados para o propósito da edificação do corpo. Agora, olha, vai lá no versículo, no final ali no versículo 16, olha só o que o apóstolo Paulo diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, falando do corpo de Cristo, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe, eu lendo esse texto, falei, Deus, sabe por que muitas vezes a gente acha que nós vamos sair edificados aqui? Porque a gente ouviu uma boa palavra. Ou a gente vai sair edificado porque a gente ouviu um louvor assim, maravilhoso e cantar também. Mas aqui está a dizer que o corpo ele se edifica a si mesmo. Fantástico, que não é Deus sozinho que nos edifica, é Deus por meio dos dons que Deus deu ao homem, é que o corpo é edificado. Por isso que eu falo, não existe ser cristão sozinho, porque você só é edificado por meio do corpo, que cada um exercendo o seu dom, o Espírito usa para que ele se edifique a si mesmo. Deixa eu te falar, como é que você sozinho vai se edificar? Você não é o homem dos 9 dons ou dos 12 dons. Não. Nós precisamos uns dos outros, porque o dom que eu tenho você não tem, o dom que você tem eu não tenho. E quando eu uso o meu dom, você é edificado. Quando você usa o seu dom, eu sou edificado. Pode ser que eu, quando eu uso o meu dom de pastor, de palavra de conhecimento, de discernimento, você é edificado. Mas quando você usa o seu dom, uma palavra de sabedoria, dom de profecia, às vezes com uma visão, outros são edificados. Por isso aquela pessoa que fala, não, isso não me edificou. Meu irmão, você precisa estar inserido no corpo, porque quando nós estamos inseridos no corpo, e cada corpo exercita a sua função, o corpo é edificado. Quantos estão entendendo? Sabe, por isso que eu quero te encorajar nesses dias. Temos falado acerca dos dons, é que você descubra o seu dom, e que você use ele. Depois na próxima semana nós vamos falar um pouco mais de forma prática a respeito de descobri-los e usá-los. Mas eu quero te encorajar, você já ir orando, de falar, Espírito Santo de Deus, eu quero saber o dom que o Senhor me deu, e eu quero poder usá-lo para a edificação do corpo de Cristo, e para capacitar os santos, para a obra que o Senhor tem chamados. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e nós vamos orar.